Que é os sustos que você levou ao longo dessa jornada aí. Quais são os que você mais... E o Cris, hein? Você tá no mercado desde 94. 94. Desde 94. Se me lembro bem, em 94 teve a crise do México. Aí depois, em 97, teve a crise dos tigres asiáticos. 98 teve a crise da Rússia, que a Rússia deu calote. Né? Aí o Long Term Capital Management, que vocês não devem nem saber o que é, mas era um dos maiores hedge funds do mundo, se não fosse o maior hedge fund do mundo. By the way, tem um livro muito bom que se chama Quando os Gênios Falham, né? Ou When Genius Fails, falando sobre esse negócio quebra. Esse negócio gera a desvalorização do real em final de 98 para início de 99. Aí você tem a explosão da bolha do Nasdaq 2000, 2001, né? Aí você tem a crise imobiliária 2008. Não falta história, né? Aí você tem, não sei se vocês lembram, assim, a gente vai esquecendo, né? Aí você tem a crise europeia, né? Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia em 2010, 2011. E você tem a pandemia em 2020. Sem contar as guerras aí no meio do caminho também que abalam drasticamente. Guerra do Iraque, Guerra do Golfo. Assim, o que eu costumo dizer é o seguinte: trabalhar em mercado financeiro é um barato, porque assim, não tem marasmo, entendeu? Não tem marasmo. Quando você acha que tá tudo tranquilo, Zona vem de uma... conforto zero. Não, mas é ótimo isso, porque se tudo fosse muito parado, não tinha como ganhar dinheiro. O que faz com que você ganhe dinheiro é exatamente essas oscilações. A volatilidade, né? E é interessante, porque eu estava conversando com vocês antes da gente começar o podcast, né, que eu dou aula lá na Link, e hoje de manhã, por acaso, foi a aula falando sobre os últimos 100 anos de mercado financeiro. A gente faz um repasse. E é interessante que tem uma frase que diz o seguinte: a história ela não se repete, mas ela rima. Então, se você estudar a história, você vai ver que a gente, como seres humanos ou como humanidade, a gente comete os mesmos erros regularmente. É que a gente, como humanidade, vamos trocando, né? Assim, eu tinha 20 anos há 30 anos atrás, hoje tem uma outra geração de 20 anos que vai cometer os erros que eu fiz há 30 anos atrás. Entendeu? E o erro só muda de história, mas o final é o mesmo. Né? Mas é assim, e são sempre os erros, são muito parecidos. Né? Então, dá dois exemplos aí, Luck, agora eu fiquei curioso aqui. Do quê? De um erro que a gente cometeu lá atrás e que a gente está realmente cometendo novamente. Não, mas os erros são sempre muito parecidos, tá? Principalmente no mercado financeiro. Eu costumo dizer o seguinte, assim, e é uma pergunta que eu faço em sala de aula. Eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Uma proposta. Eu vou emprestar $1 milhão por 10 anos com juros zeros. Juros zero. Vocês querem? Porra! Quer $1 milhão? Você não me dá 2, não? A juros zero? Você não me empresta uns 2, não? Você não quer? Não, aqui todo mundo é bom de tomar crédito. Então, só de alavancagem. Aí eu faço a segunda pergunta. Para que vocês querem esse dinheiro? Ah, pra qualquer coisa. Pois é, vocês não têm a menor ideia, não é? Mas, pô... Mas esse motivo a gente arranja, né? Pois é. Pra arranjar Eu já $1 milhão... pensei nos 5 aqui. O problema é o seguinte, se você oferecer muito dinheiro, muito barato para muita gente vai querer. E muita gente vai fazer o quê? Cagada com esse dinheiro. Exato. Então a história normalmente é essa. Se você for pegar na história da humanidade, quando você tem um excesso de liquidez ou muito dinheiro sendo dado barato para muita gente, dinheiro as fácil, pessoas tomam e fazem cagada. E a cagada te cobra depois. É lógico. Então, você pega assim, não precisa ir muito longe. Pega, por exemplo, década de 70. Vocês lembram do milagre econômico brasileiro? Milagre econômico? Qual? Vocês lembram do milagre econômico? O Brasil cresceu para burro? E não foi só o milagre econômico brasileiro. Foi o milagre econômico dos emergentes. O que foi isso? 73 você teve a criação da OPEP. 79 teve a Revolução Iraniana. Petróleo explode em 73. Os países árabes enchem a burra de dinheiro, não sabem o que fazer com aquele dinheiro. O que eles fazem? Emprestam pra gente. Emprestam pra gente, emprestam pro México, emprestam pro mundo inteiro. Um monte de dinheiro barato. O que a gente faz? Cagada. Entendeu? É óbvio. Que é outro. A crise dos PIGs lá, Portugal, Irlanda, Espanha, 2010, 2011. Se você for ver o que aconteceu, 99 você tem a zona do euro.
Antes de 99, a Alemanha captava dinheiro, você emprestava dinheiro para a Alemanha por uma taxa baixinha e para Portugal por uma taxa mais alta. Quando faz o euro, todo mundo passa a achar que Portugal é igual à Alemanha. E não é. E aí empresta para Portugal pela mesma taxa que você empresta para a Alemanha. O português, que não é bobo, faz o quê? Ele me dá esse dinheiro. Claro. É promoção. E o que ele faz com esse dinheiro? Um monte de estrada, um monte de infraestrutura. Não sei quem foi em Portugal nos últimos 10 anos, eu fui em 2012, logo depois da crise. Você chegava em Portugal, aquele monte de estrada, 5 pistas para um lado, 5 pistas para o outro, vazia. Era uma delícia, assim, você dirigir em Tudo Portugal. tapete, né? Tapete. Não tinha um carro. Aí você pensa assim, quem é que tá pagando pedágio aqui? Ninguém, né? Não dá retorno. Se não dá retorno, como é que você remunera aquele investimento? Não remunera. O que acontece? Quebra. E foi o que aconteceu. Então, toda vez que você tem um período razoavelmente longo de excesso de liquidez, com juro muito baixo, muito dinheiro abundante, isso naturalmente gera bolhas. Sempre foi assim. Gera cagada e ineficiência de dinheiro, né? Gera bolha. Em todos os aspectos, em relação a você dar muito dinheiro para uma startup, em relação a você dar dinheiro para seu filho, em relação a... Se você for pensar na última, a gente está vivendo a última. Tá? Pensa. Veio a crise imobiliária dos Estados Unidos, 2008. O que aconteceu com os juros dos Estados Unidos em 2008? Nos Estados Unidos e na Europa. Jogaram juros quase que para zero. Aí você vem em 2009, 2010, 2011, 2012, juros zero. Lembra que eu falei de dinheiro barato? Que é um negócio mais barato do que zero? É quase. Mais barato do que zero lá, só 2 aqui, né? Outra cagada. Juros de 2 aqui. Né? Eu acho que nunca mais eu vou ver isso na minha vida. Né? Mas vamos lá. Aí você passa X anos com juros zero. Quando o Banco Central começa a aumentar os juros, se me lembro bem, acho que foi para 2017, por aí, ou 2018, veio o quê? A pandemia. Aí quando veio a pandemia, o que os bancos centrais do mundo fazem? Opa, peraí, tem pandemia, juro zero. Né? E mais do que juro zero, política fiscal expansionista. Vamos dar dinheiro para todo mundo, né? Então vamos dar auxílio, qualquer coisa, auxílio pandemia. E não foi só no Brasil, foi auxílio pandemia nos Estados Unidos. Para fazer a economia girar. Ou seja, tudo que você fez de 2009 até 2020 decuplica. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais 2 vídeos para você continuar assistindo nossos cortes.